Mi-Dragon System, capítulo 16, a profecia. Os dias se passaram sem nenhuma novidade ou coisas especiais acontecendo. Eu iria ao meu treinamento habitual para o próximo recrutamento de cavaleiros. Enquanto minha mãe e meu pai continuariam a serem chamados em missões. Meu pai estava atualmente em uma missão e estava demorando mais do que o normal, um mês inteiro havia se passado. Eu esperava que ele voltasse a qualquer momento, então eu poderia testar o efeito do cristal que eu havia absorvido. Voltei para casa após meu treinamento no topo da colina. Quando cheguei em casa, abri a porta e pude ouvir minha mãe chorando. Corri para a cozinha de onde vinha sua voz. Minha mãe estava de cabeça baixa e apoiada na mesa. Mãe, o que há de errado? Eu perguntei. Ela levantou a cabeça da mesa e não conseguiu evitar as lágrimas escorrendo pelo rosto. É o seu pai, ele não está bem. Ela se aproximou e se ajoelhou na mesma altura dos meus olhos, tentando conter as lágrimas. Vamos vê-lo juntos, tenho certeza que isso deixará ele feliz. Ela agarrou minha mão e começou a me levar para o quarto deles. À medida que nos aproximamos da sala, ela apertou ainda mais minha mãozinha. Paramos do lado de fora da porta do quarto. Antes de entrarmos, preciso que você seja forte, Rai. Eu balancei a cabeça em resposta. Seu pai está doente, Rai. Não dê ouvidos ao que ele diz, mas precisamos estar lá para ajudá-lo. Ela começou a abrir a porta lentamente. Meu pai estava deitado na cama. Quando entramos na sala, ele nem percebeu que estávamos lá. Sua pele estava pálida e seca como se ele não comesse por dias, seu cabelo tinha começado a cair e seus olhos estavam afundados. Este não era o homem forte que eu conheci. Enquanto caminhávamos em direção ao corpo de meu pai, pude ouvir algumas palavras vindo dele. A sombra, ela vai matar todos nós vamos todos morrer. A sombra, meu pai sussurrou para si mesmo. Eu rapidamente ativei minha habilidade de Olhos do Dragão. Seu corpo tinha mudado a aura de amarelo dourada forte para uma cor roxa escura e sinistra. Eu nunca tinha visto essa cor antes. O que aconteceu com ele? Eu olhei para minha mãe, que estava olhando para meu pai. O que aconteceu com ele? Vamos conversar lá fora. Quando estávamos saindo da sala, meu pai repetia as mesmas palavras sem parar. Estávamos sentados à mesa enquanto minha mãe me explicava o que havia acontecido com meu pai. Meu pai foi infectado por algo chamado Praga das Sombras. Uma doença que se espalhou por todo o continente e sem uma cura conhecida. Ele obteve a praga em sua última missão. A praga já havia coberto metade do continente e sua última missão o levou perto da fronteira. Meu pai sempre achou difícil dizer não às pessoas, especialmente se elas estivessem em necessidade. Os cavaleiros o trouxeram de volta enquanto eu estava fora. Dizendo que ele havia sido infectado lutando na linha de frente, protegendo os cidadãos de uma pequena vila que estava prestes a ser invadida por bestas das sombras. Enquanto estava deitado no meu quarto, pensava, que diabos tinha acontecido? Eu nunca tinha ouvido falar da praga das sombras ou bestas das sombras em meu tempo. Havia informações cruciais que eu estava perdendo. Quanto tempo passou entre eu me transformar em um humano e um dragão? Eu nem sabia em que estado o mundo estava hoje. Eu estava simplesmente obcecado com meu objetivo de vingança, que o pensamento nunca veio. Minha família não tinha muitos livros e minha mãe me disse tudo o que ela queria que eu soubesse. Quando a pressionei por respostas, ela simplesmente disse que eu descobriria mais tarde. Eu abri minha janela de status e olhei para a lista de habilidades. As habilidades do Olhos do Dragão e Convocar Familiar estavam lá, mas embaixo uma figura podia ser vista. Ainda dizia 1 milésimo, embora eu tivesse a habilidade Convocar Familiar. Eu nunca tive essa habilidade quando era um dragão, então talvez seja apenas com minhas habilidades de dragão que esta figura de 1 milésimo está relacionada. Lembro que tinha uma habilidade que eliminava todas as condições anormais do corpo, talvez também funcionasse com meu pai. O problema era que eu ainda não tinha ideia de como desbloquear habilidades. Pensei que talvez a condição fosse derrotar uma nova criatura, mas ao derrotar um macaco furioso, minha lista de habilidades não mudou.
Então, mesmo se eu descobrisse como desbloquear as habilidades, eu nem saberia qual habilidade obteria em seguida. Eu não sabia quanto tempo meu pai poderia durar em sua condição atual. Minha mãe teria que parar de trabalhar para cuidar dele. Felizmente, eles economizaram um pouco de dinheiro que iria durar por um tempinho, mas quando esse dinheiro acabasse, o que eles poderiam fazer? Para obter as respostas que eu queria, a melhor chance era entrar na Academia de Cavaleiros, Roland. Com sua ajuda e conhecimento, ele encontraria as respostas que procurava. O que era a Praga das Sombras e o que aconteceu ao mundo depois da minha derrota. Restavam 2 semanas até que os cavaleiros chegassem à cidade em busca de candidatos. Eu precisava entrar naquela academia agora mais do que nunca. Já havia perdido minha família antes, não estava pronto para perder outra família novamente. Em um salão parecido com uma catedral, em algum lugar do mundo, um grupo de anciãos havia se reunido. Todos eles estavam vestindo vestes brancas ao redor de um objeto gigantesco esférico brilhante que ficava no meio da sala. Os anciãos começaram a falar uns com os outros com olhares preocupados em seus rostos. A profecia foi revelada, disse um dos anciãos. Sim, mas isso é difícil, realmente difícil. Devemos buscar o menino de cabelo ruivo e guiá-lo no caminho certo, pois esse menino tem 2 destinos. Se falharmos, ele trará a destruição do mundo. Se formos bem-sucedidos, ele será o Salvador. Os anciãos concordaram com a cabeça. Devemos informar o reino rapidamente. Mi-Dragon System, capítulo 17, Os Três Cavaleiros. A condição do meu pai não mudou, mas a situação em que se encontrava me deixou com raiva. Meu pai lutou na linha de frente por anos e duvido que as pessoas que ele salvou se lembrem de seu nome. Por todos os anos ele trabalhou como um aventureiro protegendo as pessoas, agora que era ele quem precisava de ajuda, ninguém estava lá ao lado dele. Só eu e a mãe. Parecia que os humanos não se importavam em recompensar aqueles que fizeram boas ações em suas vidas. Esse pensamento me deixou com raiva, apenas direcionando mais meu foco. Meu objetivo agora era passar no exame de cavaleiro da Avrion e hoje era esse dia. A aldeia era mais animada do que o normal devido aos cavaleiros vindo da Academia Avrion. Era uma ocasião muito rara que acontecia apenas uma vez por ano, e todos tratavam o evento como se fosse um festival. As decorações estavam nas ruas e as mulheres estavam vestidas com suas melhores roupas na esperança de chamar a atenção de um dos cavaleiros. Eu estava esperando na praça da aldeia. Havia muitas pessoas hoje com seus filhos, balançando suas espadas, praticando para o evento que se aproximava, na esperança de que seus filhos tivessem sucesso. Acontece que localizei Gary que estava sozinho, mas ainda não vi nenhum sinal de Amy. De repente, altos gritos puderam ser ouvidos vindos da direção sul da aldeia. Eles chegaram, eu disse sorrindo. 3 homens entraram na cidade. Cada homem estava montando seu próprio cavalo, com seus enormes corpos musculosos, acenando para as pessoas que passavam. Em cada cavalo, uma estampa na lateral exibindo o brasão da Academia Avrion, seguido por uma carruagem também exibindo o brasão. Esses 3 homens eram os que iam decidir meu destino. Eu podia sentir meus dedos formigando de excitação. Os cavaleiros desceram do cavalo e caminharam em direção à barraca de madeira no meio da aldeia, que costumava ser usada para anúncios. Os 3 eram um pouco incompatíveis, para dizer o mínimo. No meio estava o mais alto dos 3. Um homem de cabelo preto, rosto e corpo bem definidos, com um sorriso caloroso. Ele me lembrou do meu pai. Ao lado dele, à esquerda, estava um homem gordo e baixo, com uma barba que chegava à cintura. Segurando um machado sobre o peito como se fosse sua própria amante. Finalmente o último homem à direita. Cabelo loiro encaracolado e olhos azuis. Alguns podem confundi-lo com uma garota se apenas olhar para o rosto dele. Sua armadura também se destacou em relação ao resto. Embora todos eles tivessem peças impressionantes de equipamento, sua armadura tinha um brilho especial. A maioria das pessoas teria que vender suas terras e filhos para comprar equipamentos como esse.
O homem do meio veio para a frente e começou seu discurso. Eu sou o Cavaleiro Viford da Academia Avion. Vim aqui hoje com meus companheiros, o Cavaleiros Bernardo e também o Cavaleiro Delbert. Ele gritou como uma voz calma. Os dois cavaleiros se curvaram para a multidão quando seus nomes foram mencionados. Algumas das garotas gritaram quando o Cavaleiro Delbert foi mencionado. O homem no centro continuou a falar. Estamos aqui hoje para avaliar se algum de vocês, pequenos jovenzinhos, tem o que é preciso para se tornar um cavaleiro e adotar nosso brasão com orgulho. O homem desembainhou sua espada e a colocou no chão abaixo dele. Que o teste comece. A multidão aplaudiu em resposta. Rapidamente, um grupo de pessoas saiu da carruagem atrás deles, cada um segurando tábuas de madeira nas mãos. Eles foram direto para o trabalho e começaram a fazer uma plataforma no meio da praça da aldeia. 30 minutos depois, a plataforma havia terminado de ser feita. No meio da plataforma estava um boneco que reconheci bem. Era o mesmo tipo de boneco que meu pai me deu para praticar. O Cavaleiro Bernardo veio ao centro do palco ainda com um machado na mão. As regras são simples. Você deve derrotar o boneco em combate. O uso de magia é proibido, mas você pode usar qualquer arma de sua escolha, ele gritou. Há alguém que gostaria de fazer a primeira tentativa? Ele disse com um leve sorriso no rosto. Muitas crianças levantaram a mão, pensando que a tarefa era simplesmente muito fácil. O que um boneco poderia fazer? Se eu não tivesse lutado com o boneco antes, provavelmente teria pensado o mesmo. O primeiro competidor subiu ao palco, um jovem que tinha uma constituição atlética para sua idade. Ele estava segurando uma espada padrão que poderia ser feita por qualquer ferreiro comum. Bernardo foi até as costas do boneco e disse simplesmente nível 1. O boneco foi cercado por uma luz roxa enquanto era ativado. O menino começou a avançar assim que o teste começou, dando um bom golpe contra o corpo do boneco. Os pais do menino ficaram no meio da multidão sorrindo, já pensando que o menino havia passado. No momento seguinte, suas mandíbulas caíram no chão. O boneco moveu rapidamente seu escudo para bloquear o ataque. Em resposta, atingiu o rosto do menino com sua espada de madeira. O sangue jorrou da boca do menino quando seu corpo caiu no chão. A turbulenta multidão ficou em silêncio. Os instrutores se revezavam para avaliar os candidatos. Cada um terminando em fracasso após fracasso. Até este ponto ninguém tinha passado na avaliação. Eu me aproximei da plataforma quando estava chegando a minha vez. Eu podia ouvir o Cavaleiro Vifred e o Cavaleiro Delbert conversando entre si. Meus sentidos e foco melhoraram depois de pegar o cristal, era como se os dois estivessem conversando ao meu lado. Eu disse que vir para esta aldeia era uma perda de tempo, Delbert reclamou. Devemos cumprir nosso dever, como os anciãos pediram, Vinfred respondeu. Um cavaleiro deve ser nobre, não um plebeu imundo de uma aldeia morta. Vinfred suspirou. O mundo está com problemas, e devemos encontrar o menino na profecia. Já reunimos 4, mas quem sabe se o menino está entre eles. Você acredita nessas coisas de gente besta? Delbert disse com a mão no rosto quando outro competidor falhou. Vinfred permaneceu em silêncio com a pergunta. Enquanto os dois conversavam, algo surpreendente aconteceu. Um competidor finalmente passou no teste. Eu olhei para o menino que tinha a mão erguida no ar por Bernardo. Era um rosto que eu conhecia bem. Gary foi a primeira pessoa a passar no teste. Mi-Dragon System, capítulo 18. Nascido de novo. Gary começou a chorar quando a felicidade começou a dominá-lo. Afinal, era seu sonho se tornar um cavaleiro. Vendo isto eu me lembrei, no final, Gary tinha apenas 5 anos de idade. Mesmo que por muitas vezes ele agisse de forma mais madura que sua própria idade. Enquanto Gary estava saindo do palco, nossos olhos se encontraram. Ele rapidamente enxugou as lágrimas e me deu um polegar para cima. Eu nunca o tinha visto agir dessa forma antes e, honestamente, não sabia o que responder. Mas alguns competidores fizeram o teste antes de mim, terminando com o mesmo resultado dos competidores anteriores. Gary foi o único que havia passado até agora.
Então chegou a minha vez de subir no palco. Enquanto subia para tomar minha posição em frente ao boneco, os moradores começaram a falar. É ele, o menino amaldiçoado. Você ouviu o que aconteceu com o pai dele? Ele acha que pode se tornar um cavaleiro. Suas palavras não importavam para mim, porque agora, eu só tinha um objetivo em mente. Peguei minha espada e a segurei na mão pronta. Wilfred e Bernardo estavam sentados um ao lado do outro discutindo sobre os competidores da aldeia. Parece que só haverá um desta aldeia, Bernardo disse. Assim como Bernardo havia dito essas palavras, algo pareceu chamar a atenção de Wilfred. Era um menino que subia ao palco. O menino tem cabelo ruivo. Wilfred disse pulando de sua cadeira. Ah, sim, isso marca o quinto, Bernardo disse colocando a mão no ombro de Wilfred para acalmá-lo. Delbert estava agora na rotação que eles decidiram sobre quem iria avaliar os candidatos. Ele não pensava muito na aldeia ou nas pessoas comuns e nunca esperou muito deles. Quando Ray apareceu no palco com seu cabelo ruivo, ele viu Wilfred se excitando com o canto do olho. Isso só enfureceu Delbert ainda mais. Ele não acreditava na chamada profecia. Ele acreditava que todos os cavaleiros deveriam vir de uma origem nobre, como o herói poderia vir de uma aldeia como esta. Com Ray em pé firme com a espada na mão, Delbert podia ver a confiança que Ray tinha. Ao ativar o boneco, Delbert decidiu fazer alguns ajustes. Ele foi para trás do boneco e sussurrou. Nível 3. Ao contrário dos outros competidores, o boneco começou a se mover em direção a Ray. Enquanto o boneco corria rapidamente com suas pernas de madeira a toda velocidade. Wilfred se levantou em sua cadeira. Delbert, como ele poderia? Delbert pensou que se a profecia fosse verdadeira e essa pessoa deveria ser nosso salvador, então essa deveria ser uma tarefa fácil para alguém tão grandioso. O boneco continuou a se mover em direção a Ray até o golpe estar a centímetros de seu rosto. Quando de repente uma cabeça de madeira pode ser vista rolando no chão. O boneco parou no meio do caminho. Ray balançou sua espada tão rápido que ninguém foi capaz de ver. Apenas os 3 cavaleiros de Roland tinham visto a velocidade magnífica de Ray. Assim que a notícia da doença de seu pai chegou aos ouvidos de Ray, em preparação para o próximo exame, Ray decidiu caçar mais alguns animais de nível básico. Ele havia obtido alguns cristais e agora seus pontos chegaram a 36 em comparação com os 7 que eram antes. Ray sentiu como se tivesse assumido o controle de um corpo totalmente novo. Depois de passar no teste, os cavaleiros disseram a mim e a Gary para nos despedirmos de nossas famílias e empacotar nossos pertences. Eu sabia que isso aconteceria porque meu pai havia me informado que assim que você passar no teste, você sairia imediatamente para lá. Voltei para casa para pegar algumas coisas. Honestamente, eu não tinha muito porque não me importava com as coisas humanas, nenhuma dessas coisas significava nada para mim. Antes de sair fui para o quarto que meu pai estava ocupando. Eu o vi deitado, repetindo as mesmas palavras sobre as sombras. Pai, eu passei no exame de cavaleiro, eu sei que você provavelmente não pode me ajudar, mas eu encontrarei uma maneira de te fazer melhorar. Enquanto eu dizia essas palavras, meu pai parou de falar por alguns segundos. Eu não sabia se era minha imaginação ou não, mas um leve sorriso pareceu se contorcer em seu rosto. Meu pai ainda estava lá lutando. Fui até a porta da frente para dizer meu último adeus à minha mãe. As lágrimas de minha mãe não pararam desde que ela ouviu as boas novas. Ela sempre foi uma pessoa preocupada. Ray, quero que leve isso com você antes de ir. Ela me entregou um pingente circular azul e começou a colocá-lo em volta do meu pescoço. É uma herança de família, espero que traga boa sorte, assim como aconteceu comigo, ela disse. Depois de me despedir de meus pais, comecei a me dirigir à carruagem na periferia da cidade. Eu estava feliz por finalmente deixar este lugar de uma vez por todas. Não tinha muitas boas lembranças desta aldeia. As poucas lembranças agradáveis que eu tinha com minha família e Amy tinham se tornado más.
Quando cheguei à periferia da cidade, os 3 cavaleiros estavam sentados em seus cavalos esperando. Dentro da carruagem, pude ver que Gary já estava sentado lá dentro. Eu rapidamente corri para a carruagem e pulei escolhendo um assento longe de Gary. Quando a carruagem se afastou da aldeia, olhei para a vista uma última vez. Passaram-se 3 horas desde que saímos da aldeia com Gary e ainda não tínhamos dito uma palavra um ao outro. O silêncio estava me matando. Eu, sendo adulto, decidi quebrar o silêncio primeiro. Então o que aconteceu com Amy? Eu não a vi por aí e perguntei. Ela foi para a academia Arolan, ela não te contou? A escola de magos. Eu me levantei e gritei. Em todas as vezes que conversamos, ela não mencionou que tinha habilidades mágicas. No meio de nossa conversa, a carruagem parou repentinamente. Mi-Dragon System, capítulo 19, sinto muito. Os cavaleiros pararam para montar acampamento. Eles escolheram um local próximo a um milharal. Os trabalhadores na parte traseira da carruagem rapidamente saíram de seus assentos e começaram a trabalhar. Fizeram um buraco para colocar em uma fogueira, amarraram as tendas para passarmos a noite. 2 acampamentos foram montados, um para os trabalhadores da parte de trás da carruagem e o outro era para os cavaleiros, que incluía eu e Gary. Os cavaleiros formaram um grupo em torno de um dos acampamentos. Eu estava agora com Gary sentado ao lado dele em um tronco de madeira, ainda achando difícil de entrar na conversa. Os 3 cavaleiros estavam brigando e brincando uns com os outros. O problema era com o cavaleiro Delbert, ele costumava lançar olhares para mim e Gary e eu poderia dizer que sua intenção não era boa. Comecei a ficar enjoado disso até que falei o que penso. Você está apaixonado por mim, cavaleiro Delbert. Tenho que lembrá-lo que sou apenas um menino que ainda não atingiu a maioridade, disse sarcasticamente. O rosto de cavaleiro Delbert ficou vermelho de raiva. Um pirralho arrogante como você precisa aprender o seu lugar. Ele gritou enquanto vinha em minha direção. Enquanto eu estava me preparando para bloquear seu ataque, de repente me encontrei no chão sob seu pé. Eu nem vi como ou o que aconteceu. Solte o rapaz, disse Bernardo. Você não ouviu o que o camponês me disse? Sim, mas não ache que não percebemos o seu olhar persistente também. Delbert levantou o pé do meu peito e voltou a sentar-se com os outros 2 cavaleiros. Meu coração estava batendo forte com a adrenalina que entrou em meu corpo. Ele simplesmente se moveu rápido demais para que eu pudesse ver suas ações. Ele se levantou e no momento seguinte ele me mandou para o chão. Por que a necessidade de uma fogueira? Gary perguntou. Não vai atrair besta para nós. Um menino experiente Wilfred respondeu. Embora isso possa ser verdade para a besta normal, a besta das sombras é diferente. Besta das sombras. Perguntei inconscientemente, já que estava curioso sobre o assunto, porque na minha época não existia tal coisa. As crianças nem mesmo sabem sobre a besta das sombras, o que eles tiveram de criação e educação. Delbert reclamou. Wilfred desembainhou a espada e começou a desenhar o mapa no chão. A praga das sombras começou no norte do continente, rapidamente se espalhou e dominou os reinos que o cercam. Felizmente, o reino de Alur reside no leste e conseguiu ficar seguro por muitos anos. A Academia Avion está na fronteira entre nós e a praga das sombras. Embora não tenha havido nenhuma atividade em vários anos, de vez em quando uma besta das sombras errante pode entrar no reino. Quando tudo isso começou? Eu perguntei. Você saberá mais quando chegarmos à cidade de Rene. Gary de repente ergueu mais o corpo. Cidade de Rene, não estamos indo para a cidade de Avion. Delbert começou a rir. Não sejam idiotas, olhem para vocês mesmos, vocês 2 são apenas crianças. De que serviria mandá-los para a linha de frente? Se uma guerra estourasse, vocês seriam inúteis, mesmo como escudos de carne. Wilfred resolveu clarear seus pensamentos, parecia um sinal para Delbert parar de falar. A escola dentro da cidade de Rene é para onde enviamos todos os nossos novos recrutas. Você ficará estudando lá por 10 anos até completar 15 anos.
O objetivo é se concentrar em sua educação e habilidades básicas de combate. Só então você poderá frequentar a Academia Avron e focar mais profundamente na sua própria esgrima. Com isso, fiquei um pouco triste, mas o que eles falaram fazia sentido. Decidi que aproveitaria essa oportunidade para aprender sobre o mundo. Afinal, o conhecimento era fundamental para mim. Havia muitas coisas que eu precisava descobrir e talvez isso me desse minhas respostas. Depois disso, a conversa acalmou um pouco e Bernardo nos disse para dormirmos um pouco. Eu estava compartilhando uma barraca com Gary. Estávamos ambos deitados no chão e, quando estava prestes a fechar os olhos, ouvi Gary dizer algo. Sinto muito, disse Gary. Pelo que? Por tudo que eu fiz para você na aldeia, o xingamento, os abusos, tudo. Eu fui um idiota. Embora eu não discorde, não se culpe muito, eu disse com um sorriso no rosto. Amy me disse que você era um cara legal, mas eu não acreditei nela. Então, quando você nos salvou naquele dia, você poderia simplesmente ter nos deixado, mas não o fez. Então, obrigado, Gary disse enquanto abaixava a cabeça. Não se esqueça que você também me salvou daquela puta. Ninguém a enfrentou, exceto você, um mero menino de 5 anos, não tinha medo e ficou na frente dela. Você não tem a mesma idade que eu. Gary disse confuso. Sim, eu disse rindo nervosamente. Se alguém está incomodando você, pode confiar em mim, disse Gary com um grande sorriso no rosto. Não se preocupe muito, a maldição do dragão vermelho, sem fará esse trabalho por mim. A expressão facial de Gary mudou. Ele estava tentando manter um sorriso, mas pude ver que ele estava um pouco assustado com minhas palavras. Eu fiz sinal de positivo para ele como resposta e rapidamente adormeci. Fiquei surpreso com o que Gary havia dito. Eu não esperava que alguém tão teimoso viesse e se desculpasse. Em troca, Gary, você não estará em minha lista, mas não podemos ser amigos, pois meu objetivo é diferente do seu. Vivemos em 2 mundos diferentes e não posso perdoar sua espécie facilmente pelo que fizeram a minha. O que aprendi em meu curto tempo como humano é que nem todos os humanos são iguais, mas algo precisa mudar. Depois de aprender como funciona o mundo atual e me tornar poderoso o suficiente, esse será o ponto de virada para a raça humana. Vou usar o poder que me foi concedido pelo sistema para ficar forte. Para proteger aqueles com quem me preocupo e matar aqueles que se opõem a mim. Mi-Dragon System, capítulo 20, Adorador do Dragão. Assim que o sol nasceu, partimos para continuar com a nossa jornada. O tempo estava nublado com a ameaça de chuva. Por alguma razão, a tensão entre os cavaleiros eram nebulosas também. Nenhuma palavra foi dita um ao outro, exceto alguns grunhidos de vez em quando. À medida que continuávamos ao longo da trilha, começou a surgir uma névoa que nos permitia enxergar apenas alguns metros à frente. Eu queria perguntar aos outros onde estávamos, mas parecia que ninguém estava com vontade de conversar e os cavaleiros estavam em alerta máximo. Porque não há sinal de vida aqui, e o que há com essa névoa? Eu finalmente perguntei. Recebemos um pedido no caminho para sua aldeia, dizendo-nos para investigar. Um dos residentes disse que viu uma fera das sombras nas proximidades, disse Wilfred. Essa névoa é estranha, disse Bernardo, segurando seu machado com mais força do que antes. Provavelmente não é nada, na maioria das vezes é apenas uma besta de nível normal. Delbert franziu a testa. Gary começou a ter uma expressão preocupada em seu rosto. Parecia que o encontro com o lobo havia traumatizado ele. Era compreensível, afinal, Gary não foi capaz de fazer nada contra a besta-lobo na Floresta Negra. Seria difícil imaginar como seria uma besta das sombras. Wilfred pôde ver a expressão preocupada no rosto de Gary e disse algumas palavras de conforto. Não se preocupem, garotos, vocês têm 3 dos cavaleiros mais fortes do reino aqui para protegê-los. Conforme continuamos avançando, comecei a ativar minha habilidade Olhos do Dragão. Com a névoa espessa à nossa frente, mal podíamos ver se ainda estávamos no caminho correto.
Assim, se alguma fera se aproximasse de nós, eu poderia avisar os cavaleiros a tempo. O caminho era realmente estranho, não só não tínhamos visto nenhuma besta das sombras, mas parecia que nem mesmo animais normais estavam por perto. À frente, o nevoeiro parecia começar a desaparecer. À medida que nos aproximávamos, uma figura podia ser vista através do nevoeiro. Para minha surpresa, era uma mulher vestida de verde da cabeça aos pés com um laço nas costas. Ela tinha cabelos castanhos e mais ou menos uns 20 anos de idade. Quando a mulher nos viu passando pela névoa, ela rapidamente se aproximou e curvou a cabeça para os cavaleiros. Meu nome é Anne Voldwork, sou uma aventureira da Guilda Guneles. Vocês três são os cavaleiros que solicitamos para obter ajuda? Ela perguntou. Wilfred avançou em seu cavalo. Sim, estamos aqui por causa do avistamento de uma besta das sombras nesta área. A névoa sempre foi tão densa aqui. Tem sido assim há 2 semanas. Muitos aventureiros que escoltavam mercadores através da névoa foram atacados e alguns nunca mais voltaram. Já perdemos 4 membros de nossa guilda. Delbert se voltou para Bernardo e lançou-lhe um olhar interrogativo. Não acabamos de atravessar a névoa ilesos, disse Delbert. Talvez a besta sinta a nossa presença, respondeu Bernardo. Wilfred continuou a falar com a aventureira. Eles concordaram em ficar na cidade por garantia e ver se havia algum problema que eles pudessem resolver. A aventureira insistiu para eles ficassem mais tempo para resolver os problemas, mas Wilfred insistiu que não tínhamos tempo para ficar ali. Wilfred concordou em fazer essa missão especial de matar a besta que reside no nevoeiro, e que ele pessoalmente não pegaria recompensa por isso. A mulher chamada Anne concordou e nos mostrou o caminho para a pousada mais próxima. Quando entramos na pousada, fiquei chocado com o que pude ver. Meus olhos estavam abertos de espanto porque em todo canto em volta da pousada havia itens relacionados a dragões. Pinturas enfeitam estátuas em cada esquina. Enquanto eu olhava ao redor da sala, Anne se aproximou de mim. É incrível, não é? O dono é muito conhecido por ser obcecado por dragões. Os dragões são reais? Eu perguntei a ela. Eu sabia a resposta para isso, mas não sabia a extensão total do conhecimento deste mundo. Assim que Anne estava prestes a responder minha pergunta, o dono da pousada tinha vindo de trás do bar. Claro que são reais, ele disse. Ele começou a andar em minha direção e continuou falando. Meu tataravô foi salvo por um, e desde então nossa família tem documentado tudo relacionado a eles nesta pousada ANT. Isso dá 4 gerações atrás, talvez uns 250 anos. Um mero mito. Quem acreditaria em dragões? Não passa de conto de fadas, Delbert disse do canto da sala. Então você não acredita no dragão vermelho, sim? Perguntei a Delbert. Uma mera história para assustar as crianças. O máximo que alguém já viu é um wyvern gigante, e acabou exagerando a história toda. Delbert respondeu. Oh, como eu gostaria de poder provar que ele está errado. Se eu fosse um dragão, iria assombrá-lo e segui-lo onde quer que fosse. Vejo que o menino também é fã de dragões, disse o dono da pousada. Então deixe-me contar a você a teoria completa de muitos. Você vê que eles dizem que o dragão Sen era um dragão do mal que destruiu tudo que podia ver, mas alguns dizem o contrário. Há um grupo de pessoas que acreditam que o dragão estava lá protegendo a todos. Como assim? Eu perguntei, embora soubesse a verdade, eu queria ouvir o homem. De todas as histórias que reúne, há uma teoria. Quando os dragões governavam a Terra, a besta das sombras não existia. Agora que a besta das sombras existem, os dragões são um mito. Talvez os dragões estivessem nos protegendo de um perigo ainda maior. Depois de falar com o dono da pousada, os cavaleiros pagaram por nossos quartos e descansamos durante a noite. Não consegui dormir muito porque estava pensando nas palavras que o dono da pousada disse. Embora eu saiba que algumas de suas palavras não são verdadeiras, fazem sentido. Durante meu tempo, realmente não havia besta das sombras. Os dragões eram as criaturas mais fortes ao redor. Os humanos usaram seus números absolutos para nos derrotar.
Essa praga, por outro lado, é algo que se espalha rapidamente para os humanos e os afeta facilmente. Os dragões tinham várias habilidades diferentes e uma delas era ser imune a todos os tipos de doenças. Embora eu não tenha certeza se teria funcionado ou não com essa praga. Alguém planejou isso? Talvez os humanos fossem apenas uma mera ferramenta para se livrar de nós. Com muitos pensamentos e possibilidades na minha cabeça, decidi fechar os olhos e dormir um pouco. Mi-Dragon System, capítulo 21. O Rei Urso Anão. Com o nascer do sol da manhã, recolhemos nossas coisas, saímos da pousada e retomamos nossa jornada. Anne não gostou de nada ter acontecido durante o tempo em que estivemos lá, mas Wilfred havia feito a missão da classe no salão da guilda, como havia prometido. Embora eu tivesse gostado de ver como era a aparência de uma besta das sombras, não havia garantia de que realmente houvesse uma aqui nesta cidade em primeiro lugar. Mas provavelmente seria apenas uma besta mágica de alto nível. Os cavalos e a carruagem seguiram pelo caminho. Avançamos em frente até que Wilfred falou. Parece que alguns ursos anões estão nos seguindo, não sei dizer quantos ou de que tipo. Os ursos anões eram criaturas mágicas que costumavam atacar em grupos. Suas principais características eram as orelhas pontudas e garras afiadas como navalhas com cerca de 30 centímetros de comprimento. Apesar de ter aproximadamente o mesmo tamanho de um cão, ainda continha a força de um urso normal. Há quanto tempo eles estão nos seguindo? Delbert perguntou. Desde que saímos da pousada. Bernardo ergueu o machado nas mãos. Parece que vamos nos divertir um pouco, afinal tomara que não haja algo como um rei urso anão entre eles. Wilfred disse com a mão agora no punho da espada. Se eu tivesse me lembrado corretamente do que meu pai me ensinou, o rei urso anão estava acima do rank intermediário. O que faria com que fosse classificado como uma besta de nível avançado. O que me surpreendeu ainda mais foi o fato de Wilfred ser capaz de sentir que as criaturas estavam nos seguindo. Eu não tinha ideia, nem mesmo com minhas habilidades auditivas aprimoradas. A única maneira de saber seria se usasse minha habilidade do Olhos do Dragão. Por que você não nos informou antes? Delbert reclamou enquanto olhava ao redor para ver se conseguia localizar alguma das bestas. Eu estava pensando que talvez estas crianças pudessem ser o sagrador da profecia. Wilfred disse olhando para nós. Rai, Gary, preciso de vocês dois para se armarem. Estejam preparados para lutar contra qualquer coisa que vier até vocês. Não sabemos o número deles, então podemos não ser capazes de protegê-los. Em breve vocês se tornarão bravos cavaleiros de Avion. O mais importante agora é permanecer vivo. Saquei minha espada em resposta às palavras de Wilfred. Gary fez o mesmo, mas pude ver que ele estava tremendo. Com medo do que pode acontecer conosco. Seguimos em frente. Agora sabendo que as feras estavam nos seguindo, eu ativei meus olhos do dragão. Parecia haver 10 ursos anões, mas eu não tinha certeza. O caminho em que estávamos era cercado por árvores com uma floresta de cada lado. Os ursos aproveitavam bem as árvores para se proteger, fazendo-me perder a conta toda vez que eles se moviam. Conforme continuamos avançando lentamente, avistamos uma ponte à frente, que passava sobre um pequeno riacho. Essa é a ponte pouco antes do portão da cidade de Rennes, disse Bernardo. É mais provável que eles nos ataquem na ponte, Delbert respondeu. Os cavalos começaram a entrar em pânico enquanto se aproximavam da ponte, recusando-se a se mover. Algo os deixou em pânico. Delbert gritou. Olhei para a ponte com minha habilidade de Olhos do Dragão ainda ativada. Agora eu sabia o motivo pelo qual os cavalos estavam em pânico. Pois embaixo da ponte havia um urso anão de quase 2,5 metros de altura. Esse não era o único problema, pois o urso estava coberto por uma aura roxa escura, a mesma que meu pai. O que significa muito provavelmente que isto era uma besta das sombras. Os cavaleiros desceram dos cavalos. Eles não tinham escolha agora que se recusavam a avançar. Cada um deles empunhando suas armas. Wilfred com a sua enorme espada comprida, mas forte e poderosa.
Delbert, que segurava um escudo na mão esquerda e uma longa espada na direita, e finalmente, Bernardo com seu machado de confiança. Eu havia deixado aos trabalhadores que nos acompanham dentro da carruagem e fui me juntar aos cavaleiros. Gary havia me seguido. Eu precisava descobrir uma maneira de avisá-lo sobre a criatura sob a ponte. Exatamente quando eu ia mencionar isso a Wilfred, os ursos anões apareceram das árvores. Os ursos pularam em direção ao nosso grupo. Um dos ursos se aproximou de mim com suas duas grandes garras no ar, mirando no meu rosto. Eu bloqueei o primeiro ataque com minha espada, mas fui empurrado alguns passos para trás. Os ursos eram mais poderosos do que os lobos da Floresta Negra, mas pareciam se mover mais devagar. Com isso, esperei que o urso atacasse novamente, e em vez de bloquear o ataque, me movi para o lado e cortei a fera ao meio. Olhei para os cavaleiros, que já haviam abatido duas bestas cada um deles. Fui então procurar o Gary. Ele estava ferido. O sangue estava pingando pelo ombro onde ele havia sido arranhado pelo urso. Quando fui ajudar Gary, o urso atacou novamente. Gary conseguiu prender as garras do urso entre a lâmina de sua espada. Com a outra mão livre, ele deu um soco no rosto do urso. O urso voou para o chão e rapidamente ele saltou em cima do urso, trazendo sua lâmina para golpear em sua cabeça. Gary tremeu ao ver o sangue negro em suas mãos. De repente, um grito podia ser ouvido da carruagem. Dois dos ursos tinham conseguido entrar e estavam atacando os trabalhadores. Corri em direção à carruagem para ajudar, quando ouvi o som do vento passar por mim. Foram os outros 3 cavaleiros. Eles rapidamente passaram por mim e cortaram as bestas com um golpe. Com a besta morta, um momento de silêncio veio. Comecei a relaxar um pouco até olhar para a ponte. Eu tinha me esquecido completamente da besta das sombras. Todos agora estavam olhando para a ponte, enquanto a besta das sombras estava em cima dela. Aquilo era de fato um rei urso anão, mas este era diferente de outros rei ursos anões. Uma lama negra podia ser vista espumando na boca, seu pelo tinha manchas roxas por todo o corpo. Uma besta das sombras, disse Bernardo, ofegando com a criatura. Todos se preparem para a batalha. Wilfred gritou. Mi-Dragon System, capítulo 22, Besta das Sombras. Olhei para Gary parado à minha direita. Seu corpo inteiro tremia de medo. Então, quando olhei à minha frente, pude ver que minha espada também estava se movendo. Eu não podia acreditar, eu estava tremendo. Foi essa sensação de enfrentar uma criatura muito acima do seu nível. Por mais que eu odeie admitir, essa criatura está simplesmente fora de nossa liga. E mesmo que minha mente estivesse pronta para lutar, meu corpo não se sentia da mesma maneira. Os 3 cavaleiros estavam na frente, enquanto eu estava com Gary protegendo a carruagem atrás de nós. Os cavaleiros estavam completamente parados, agarrando suas armas com força, esperando que a besta se movesse. Inesperadamente a besta mágica não moveu um único pelo, ela ficou ali parada nos observando a todos cuidadosamente. Em seguida, moveu sua mão ligeiramente para cima e apontou para os cavaleiros com suas garras. Nunca será capaz de vencer a sombra, logo tomaremos conta de toda a terra. Sua voz era profunda e quebradiça. A besta pôde falar. Bernardo parecia que tinha acabado de pegar sua mulher fedendo com outro homem, e não podia acreditar no que aconteceu. Isso foi uma surpresa para todos lá. A besta mágica muitas vezes não falava, havia muito poucos que tinham a inteligência. Criaturas como dragões e mais bestas humanoides seriam capazes, mas nunca uma fera como um urso. Talvez a sombra estivesse usando o urso como um receptáculo, médium. Sua missão falhará e seus entes queridos morrerão. O urso havia dito isso enquanto olhava estranhamente para mim, em vez dos cavaleiros que estavam diante dele. O urso das sombras saltou cerca de 4 metros no ar e foi para a floresta. Não havia nenhum vestígio dele. Por que a besta das sombras nos deixou ir? Perguntou Bernardo. Acho que eles estavam apenas nos intimidando. Eles querem sacudir o reino e nos cansar mentalmente, Delbert respondeu. Gary se aproximou de Wilfred.
Talvez ele soubesse que iria perder. Receio que não, se fosse um rei urso anão normal, talvez pudéssemos eliminá-lo, mas uma mutação de besta das sombras é muito mais forte. Embora eu acredite que poderíamos vencê-lo, teríamos saído com perdas em nosso lado. Wilfred respondeu. Enquanto Gary engolia em seco com a ideia de lutar contra o urso. Bernardo se aproximou e sussurrou no ouvido de Wilfred. Parecia saber da nossa missão, talvez haja um traidor na academia. Wilfred não respondeu, mas tinha uma expressão preocupada no rosto. Delbert entrou na conversa. Eles estavam nos observando desde que saímos da pousada. Talvez o ataque aos aventureiros fosse para nos fazer vir nessa direção. Não acho que nada disso seja uma coincidência. Eu sabia que o menino vermelho nos traria má sorte. Olhei para Delbert com um sorriso indiferente. Eu pensei que você não acreditasse em mitos, ou você só escolheu acreditar neles quando lhe convém. Você não é muito cavaleiro. Delbert se apresentou novamente pronto para me ensinar outra lição, mas desta vez Wilfred o deteve a tempo. Wilfred olhou para mim e para Gary e viu que Gary estava coberto de sangue. Vocês dois lutaram bem. Fiquei surpreso pois a maioria das pessoas apenas congelaria se estivessem na mesma situação, mas você realmente conseguiu derrotar alguns ursos anões. Estou orgulhoso de vocês dois. Delbert zombou. Eles são apenas criaturas de nível básico. Quando eu tinha a idade deles, eu poderia ter feito melhor. Ao derrotar o urso anão, recebi outra notificação do sistema. Isso foi uma surpresa para mim porque eu não via isso há algum tempo. Quando eu estava caçando feras na Floresta Negra, me preparando para a avaliação. Depois de obter 3 cristais daqueles lobos, parecia que parei de receber quaisquer notificação, não importando quantas vezes eu derrotasse bestas. Era o mesmo com o macaco furioso. Talvez seja a quantidade máxima de cristais que eu poderia obter de cada besta. Eu decidi guardar o cristal para depois esconder isso de outras pessoas por enquanto. Eu ainda não sabia se esse sistema era algo que apenas eu possuía, ou algo que outros humanos também experimentaram. A única coisa que eu não queria fazer era me tornar uma cobaia de humanos. Outro pensamento veio à minha mente sobre a besta das sombras. Porque parecia que estava olhando diretamente para mim. Poderia sentir algo dentro de mim ou tinha a ver com a missão em que os cavaleiros estavam? Antes de partirmos, Wilfred veio até mim e Gary e nos disse para não contarmos a ninguém que tínhamos sido emboscados por uma besta das sombras. Ele não nos disse um motivo, mas nos fez fazer um juramento de não contar a ninguém. Depois disso, o grupo rapidamente não perdeu tempo e montou em seus cavalos e seguiu em direção à cidade de Rennes. O caminho foi tranquilo a partir daqui e não tivemos mais problemas. Algumas horas depois, os cavaleiros nos disseram que finalmente havíamos chegado ao nosso destino. Chegamos ao portão da cidade de Rennes, que era cercada por paredes de pedra com cerca de 6 metros de altura. Havia muitos soldados e cavaleiros estacionados no exterior e na muralha. Foi muito impressionante para essa pequena cidade. Tinha o mesmo nível de proteção que quase qualquer outra cidade. Por que tem tantos guardas? Perguntei a Wilfred. A cidade de Rennes é uma base importante para nós. Devemos proteger o futuro de nosso reino e não permitir quaisquer dano à cidade de Rennes. Nós não teríamos ninguém para nos proteger no futuro caso algo acontecesse com este lugar. Você poderia dizer que a cidade de Rennes é mais importante do que todas as outras cidades dentro do reino Alure. Você não disse que estávamos longe da fronteira? Mesmo que a besta sombra não apareça aqui, e talvez 1 ou 2 errantes venham de tempos em tempos, o que não é a razão para os guardas. A razão para eles é a Guilda das Trevas. A Guilda das Trevas. Gary, que estava sentado ao meu lado, parecia interessado no assunto. Eu ouvi falar da Guilda das Trevas. Eles são um grupo de pessoas que desejam ver a queda do reino Alure. O líder costumava ser um membro do conselho da Academia Avrion até ser banido. Gary disse com um olhar presunçoso no rosto. Era infantil vê-lo agindo dessa maneira. Como se houvesse uma competição acontecendo entre nós dois. Por que ele foi banido?
Eu perguntei. Relaxem, jovens, vocês aprenderão tudo sobre isso em seus estudos. Olhem para frente nesta cidade, pois vocês passarão os próximos 10 anos de suas vidas aqui, estudando tudo sobre como se tornar um cavaleiro. Mi-Dragon System, capítulo 23. 10 anos depois. A escola Ren era realmente impressionante. Pode-se dizer que muito dinheiro e esforço foram investidos na escola ao construí-la. Embora não fosse tão grande e grandiosa em estilo como a Academia Roland, ela tinha seu próprio charme. Tinha as melhores instalações para o aprendizado e boas acomodações para seus alunos. A cidade em si também era ótima, cheia de vida e alegria e com uma grande população para seu tamanho. Isso se deve ao fato de que era extremamente seguro viver na cidade de Rennes devido a todos os guardas. Outras cidades teriam que se preocupar com um ataque de uma besta mágica ou da Guilda das Trevas. Infelizmente, mesmo com todas essas coisas, minha vida tem sido um inferno aqui nos últimos 10 anos. Depois que os cavaleiros nos deixaram na cidade de Rennes, todo o reino entrou em alerta amarelo. Isso significava estar preparado para a guerra a qualquer momento. Suponho que isso foi devido à besta das sombras que conhecemos. Felizmente, nada aconteceu no reino nos últimos 10 anos. Nenhum ataque das bestas das sombras, nenhum ataque da Guilda das Trevas, nada. Por causa do alerta amarelo, os alunos deveriam ser vigiados o tempo todo. Tínhamos um toque de recolher e não tínhamos permissão para deixar a cidade, a menos que recebêssemos uma permissão especial. Eu originalmente queria ir para os locais próximos e obter alguns cristais, mas o plano foi encerrado rapidamente. Recebi um tutor pessoal que também atuava como meu guarda em todos os momentos, dormindo, comendo. Ele estava comigo o tempo todo, exceto quando ia ao banheiro. Achei que todos os alunos da escola tinham a mesma coisa, mas ao falar com Gary, ele confirmou que apenas alguns alunos selecionados tinham isso. Já era ruim o suficiente que eu fosse criticado na escola por ter cabelo ruivo, mas ainda mais agora que eu estava recebendo um tratamento especial acima disso. Em todos esses 10 anos, a única pessoa com quem pude falar foi Gary, que felizmente me tratou da mesma maneira. Mas nem tudo foi ruim. Aprendi várias coisas enquanto frequentava a escola que responderam a muitas das minhas dúvidas. Primeiro, embora a maioria dos cavaleiros não tivesse habilidade mágica, eles eram capazes de treinar algo chamado Ki. O que permitiria a você aprimorar seu corpo, controlar seus sentidos ao máximo e realizar proezas que pareciam impossíveis para um ser humano. Na verdade, alguns mestres de Ki foram até mesmo capazes de retardar o processo de envelhecimento, permitindo que a raça humana vivesse centenas de anos. Embora se o corpo de uma criança praticasse o Ki, isso acabaria danificando seus órgãos internos. Aos 15 anos, seus corpos seriam capazes de lidar com o estresse do Ki. Tínhamos aprendido a teoria por trás disso para quando formos para a Academia Avion. A coisa mais interessante que aprendi na escola foram sobre os cristais de besta. A raça humana sabia sobre cristais de besta, ao contrário do que eu pensava. Na verdade, ele desempenhou um papel importante na sociedade humana. Cristais de besta seriam usados para forjar armaduras e armas para os cavaleiros, enquanto os magos os usariam para encantamentos, alquimia e cajados mágicos. Ele também tinha muitos outros usos na tecnologia atual. Os próprios cristais vinham de uma besta mágica e teriam que ser extraídos manualmente uma vez que uma besta fosse derrotada. O cristal também tinha seu próprio sistema de classificação por níveis, que correspondia ao sistema de classificação das bestas. Quanto mais alto o nível da besta, mais alto o nível do cristal que seria extraído, o que permitiria a fabricação de armas mais fortes e melhores. A última coisa que eu tinha aprendido, mas ainda tenho muitas dúvidas, foi sobre meu passado. Na verdade, eles ensinaram sobre o dragão vermelho sem, mas apenas como uma lenda para se conectar ao seu ser divino. Disse que fui derrotado por este ser divino e que, ao usar todo o seu poder, tinha sido forçado a ir para o descanso eterno.
Embora o ser divino não existisse mais na forma humana, ele ainda dava ordens a toda a terra que todos devem seguir. Era como se toda a terra fosse algum tipo de culto religioso a este ser divino. Foi também por isso que a Guilda das Trevas foi criada em primeiro lugar. Um dos anciãos recusou uma ordem do ser divino e foi banido por quebrar as regras. Desde então, ele guardou rancor e desejou destruir o reino. Se eu quisesse saber mais sobre meu passado e o que aconteceu, eu teria que ir encontrar esse ser divino pessoalmente. O problema era que apenas membros de alto escalão eram capazes de falar com o ser divino. Pensei em entrar furtivamente no local para obter respostas, mas me deparei com problemas imediatamente. O ser divino estava localizado na Academia Roland, que ficava longe de onde estávamos. Isso se eu fosse capaz de escapar de meu guarda-costa em primeiro lugar. Tentei despistá-lo algumas vezes, mas não tive sucesso nisso. Eu tinha aprendido bastante na escola, mas estes eram os pontos principais nos quais eu tinha decidido me concentrar. Agora, aos 15 anos de idade, consegui finalmente me formar e sair deste inferno. O reino havia declarado que não estávamos mais em alerta amarelo. Acho que eles decidiram isso depois de nada ter acontecido nos últimos 10 anos. Isso significava que quando eu chegasse à Academia Avalon, eu teria muito mais liberdade. Arrumei meus pertences do meu dormitório na escola. Estávamos todos nós reunidos na frente do prédio da escola hoje, onde alguns cavaleiros nos pegariam e nos escoltariam até a Academia Avalon. Em frente ao prédio da escola havia cerca de 50 alunos. O número era muito menor do que quando cheguei aqui pela primeira vez. Quando cheguei aqui, havia cerca de 100. Muita gente desistiu porque era muito difícil não estar com a família. Eu vi Gary e subi para encontrá-lo. Esperamos juntos e conversamos um pouco sobre os testes que estavam por vir na Academia Avalon e o que mais esperávamos. Enquanto conversávamos, nós dois fomos interrompidos por um rosto familiar. Já faz algum tempo, vocês dois, disse Wilfred. Mi-Dragon System, capítulo 24, Presas Afiadas. Eu sempre gostei de Wilfred. Ele me lembrava muito meu pai. Ele também tinha essa calma sobre ele que te fazia pensar, desde que você confiasse nele, tudo daria certo. Sua aparência também não havia mudado nesses 10 anos, eu não conseguia adivinhar qual deveria ser sua verdadeira idade. Pensando em meu pai, eu comecei a refletir profundamente. Fazia 10 anos que não o via e não sabia como ele estava. Como se Wilfred pudesse ler minha mente, ele colocou a mão no meu ombro. A condição de seu pai não piorou. Sua mãe está cuidando bem dele. Fiz questão de checar com um dos cavaleiros antes de vir aqui. Eu comecei a sorrir. Obrigado. Como você nos reconheceu? Não mudamos muito nesses 10 anos. Gary perguntou. O garoto loiro e o ruivo que lutaram contra os ursos anões, como eu poderia esquecer algo assim? Não sou tão velho ainda. Quantos anos você tem? Gary começou a olhar Wilfred de cima a baixo, vendo que sua aparência não mudava há 10 anos. Isso é segredo, meu amigo. Nós três começamos a rir alto. Vendo essa cena, os outros alunos ao nosso redor começaram a sussurrar uns para os outros. Não é o mestre Wilfred. Como eles estão se dando tão bem com ele? Eles devem ser de uma família poderosa. Wilfred, ouvindo os alunos ao nosso redor conversarem, decidiu se despedir rapidamente e nos deixar em paz. Adiante veio um cara que não parecia muito mais velho do que nós, mas tinha um corpo grande e poderoso, e estava carregando a crista de Avalon. Ele segurava uma folha de papel na mão. Para os futuros alunos da Academia Avalon, sou o mestre cavaleiro Lance. Você deve obedecer aos meus comandos em todos os momentos, a menos que alguém de nível superior intervenha. É hora de seguirmos em direção à Academia Avalon. A jornada levará cerca de 7 dias. Atrás dele, 5 carruagens apareceram. Cada carruagem podia acomodar cerca de 10 alunos. Os alunos embarcaram nas carruagens enquanto os cavaleiros viajavam a cavalo. Havia 6 cavaleiros no total, incluindo o mestre Wilfred.
O mestre cavaleiro era o segundo oficial de mais alta patente ali, enquanto os outros cavaleiros eram escudeiros regulares designados para defender cada carruagem. Assim que todos estavam prontos, as carruagens e cavalos partiram em direção à Academia Avrion. Eu estava animado por finalmente estar deixando este lugar e feliz em saber que a viagem levaria 7 dias. Isso significa que terei a chance de ganhar mais alguns cristais. Eu já havia absorvido o cristal do urso anão e meus pontos atuais estavam em 42. Ainda me lembro da sensação de ter absorvido o cristal. Isso fez meu corpo todo formigar e imediatamente me senti mais forte. Era uma sensação viciante como uma droga. Havíamos viajado por várias horas, o sol já havia se posto. Decidimos acampar ao lado do caminho perto de uma floresta. Estávamos bem ao ar livre, mas os cavaleiros disseram para não se preocupar muito, pois não havia muitos animais de alto nível na área e eles se revezavam para manter a guarda. Cada aluno recebeu um saco de dormir e dividiu uma barraca com um companheiro. Eu me juntei a HD e dividimos uma barraca juntos. No meio da noite, quando todos estavam dormindo, era hora de eu ir caçar. Eu ativei minha habilidade de Olhos do Dragão para ter certeza de que o guarda estava patrulhando uma área diferente. Com meus Olhos do Dragão, era fácil evitar ser visto. Entrei na floresta e comecei a olhar ao redor para ver se havia alguma besta mágica que eu pudesse derrotar. Com minha habilidade de Olhos do Dragão, eu detectei que havia algumas bestas de nível básico na área. Que sorte, pensei comigo mesmo. Essa era uma boa chance de tentar pegar alguns cristais. Fui em direção ao primeiro alvo que estava se aproximando de mim por conta própria. Eu não queria arriscar nada e queria ver que tipo de besta mágica era. Escondido atrás de um arbusto, olhei mais de perto a criatura. Era um javali raivoso. Uma criatura poderosa que poderia usar seus 2 grandes dentes da frente para morder e perfurar suas presas. Embora não seja tão rápido quanto os lobos ou ágil como os ursos anões. Saí do mato e fiz o javali me notar. O javali olhou para mim. Ele começou a roçar o pé no chão, preparando-se para atacar. Quando o javali começou a avançar em minha direção, no último momento antes que pudesse me alcançar, pulei no ar e caí em cima de suas costas. Eu rapidamente apunhalei o javali atrás de sua cabeça, fazendo a besta cair no chão. Tive azar, pois a notificação não apareceu desta vez. Decidi usar minha lâmina para abrir o interior do javali para ver se ainda conseguia pegar o cristal assim. Para minha surpresa, o cristal estava dentro do javali. Segurei o cristal em minha mão e tentei absorvê-lo. Alguns momentos depois de nada. O cristal ainda estava lá na minha mão. Será que só consegui absorver cristais obtidos pelo sistema? Continuei a me aventurar na floresta, tomando cuidado para não me afastar muito do acampamento. Depois de derrotar mais 2 javalis raivosos, uma mensagem apareceu. Por enquanto, guardei o cristal para usá-los depois. Tive uma ideia que queria testar. Comecei a usar minha espada para esfolar o javali em busca do cristal novamente. Desta vez, nenhum cristal foi encontrado. Parecia que o cristal obtido do sistema aleatoriamente poderia ser absorvido. Enquanto que se o sistema não obtivesse o cristal ainda permanecia dentro da besta mágica. Enquanto eu estava distraído pensando sobre esse pensamento, eu ouvi um bufo incrivelmente alto vindo de trás de mim. Eu me virei para ver um javali raivoso do tamanho de um cavalo. Era um javali raivoso de nível intermediário. Mi-Dragon System, capítulo 25, meu familiar. Se houvesse uma besta de nível básico na área, sempre haveria uma boa chance de uma besta intermediária também. Isso foi devido a como a evolução funcionou entre as bestas mágicas. Bestas mágicas iriam caçar outra besta, uma vez derrotadas, comeriam o cristal mágico dentro da besta. Uma vez que a besta tivesse comido cristais suficientes, ela evoluiria para o próximo nível. Ao caçar o grupo de javalis raivosos, eu deveria saber que haveria uma chance de que uma besta de nível superior estivesse por perto.
Fiquei parado o mais humanamente possível, sem mexer um fio de cabelo no meu corpo, esperando o javali se mover. Quando o javali avançou contra mim, consegui desviar-me no último segundo, com o javali me errando pela distância de um fio de cabelo. Eu achei muito ruim fazer isso assim. Se eu tentasse fazer a mesma coisa novamente, poderia me machucar seriamente. Mudei para minha forma bestial, colocando a espada na boca e agachando-me de quatro como um tigre. Quando a besta atacou de novo, desta vez fiz o mesmo voltando em sua direção. A besta usou suas presas para tentar me morder. Eu pulei para uma árvore próxima e agarrei-me a ela com tanta força que meus dedos cavaram a 1 polegada de profundidade na árvore. Minha força melhorou muito depois de absorver os cristais. Eu não era a mesma pessoa de 10 anos atrás. O javali olhou para mim, vendo que eu estava parado acima da árvore. Ele não podia escalar ou voar, então fez a única coisa que podia fazer. Ele usou todo o seu peso e força para começar a bater nas árvores. A força do javali era impressionante, pois derrubava as árvores uma a uma. Enquanto as árvores caíam, eu passava rapidamente para outra próxima, pulando de árvore em árvore. Eu estava começando a me cansar da perseguição e sabia que precisava fazer algo mais cedo ou mais tarde, caso contrário, ficaria sem resistência e sem força para atacar. Enquanto o javali continuava a me perseguir pela floresta, me deparei com uma árvore que tinha o dobro do tamanho das outras. Eu pulei para a árvore com o javali atrás de mim. Desta vez, a força do javali não foi suficiente para derrubar a árvore com um golpe. Ele bateu com a cabeça na árvore, fazendo com que ela se inclinasse ligeiramente, mas não caísse. O javali ficou ligeiramente atordoado com o impacto. Eu sabia que essa era minha chance. Desci a árvore o mais rápido que pude. Eu precisava atacar antes que o javali acordasse. Usando o impulso de descer correndo pela árvore, pulei no ar. Com a lâmina firmemente presa em minha boca, consegui alcançar a ponta da cabeça do javali. O ímpeto continuou me movendo para frente até que cortou da cabeça ao fim da cauda em um movimento suave. O sangue começou a jorrar do grande corte em seu corpo, momentos depois desabando no chão. Levei alguns momentos para recuperar meu fôlego. Foi muito mais difícil do que eu pensava. Foi mais difícil para mim porque, o que quer que acontecesse, eu não poderia me machucar. Se eu fosse ferido durante a caça e voltasse ao acampamento, seria difícil explicar a causa de meus ferimentos. Eu estava bastante confiante em derrotar uma fera de nível intermediário desde que fiz isso quando era criança. Desta vez eu estava muito mais forte do que naquela época, mas o que tornava mais difícil era tentar não ser atingido. Tirei a lâmina da boca e comecei a pensar. A forma bestial era ótima para atacar, me permitia me mover mais rápido e me tornava mais ágil. Embora tenha me ajudado a ganhar velocidade, a força por trás do golpe foi mais fraca do que usar minhas mãos, me fazendo confiar no impulso para conseguir potência nos ataques. A forma bestial também sacrificou a defesa. Se estivesse lutando com um humano, eu precisaria usar a espada para bloquear os ataques ao invés de me esquivar. No caso de uma besta grande como essa, não adiantava bloquear, pois eu teria apenas sido rebatido pela força bruta dos golpes. Contra uma criatura ágil ou um humano, eu precisaria descobrir como bloquear e contra-atacar. Se houvesse alguma maneira de combinar as duas técnicas, isso me ajudaria muito no futuro. Fiquei um pouco chateado porque o sistema não apareceu como uma mensagem, o que significava que eu não tinha obtido o cristal. Portanto, decidi ir até a besta e recuperar o cristal. Coloquei o cristal em uma bolsa em volta da minha cintura. Mesmo se eu não pudesse absorver o cristal, ainda seria capaz de usá-lo para criar uma armadura ou arma. Na pior das hipóteses, poderia vendê-lo para ganhar algum dinheiro. Com isso, decidi que já tive emoção o suficiente para um dia e voltei para o acampamento. Usei minha habilidade de olhos do dragão para escolher o momento certo quando o guarda não estava em patrulha e voltei para minha barraca. Gary ainda estava dormindo, roncando.
Felizmente, mesmo que a barraca estivesse pegando fogo, não acho que isso o acordaria. Lutei para dormir quando comecei a pensar sobre os pontos ganhos com os cristais. O que aconteceria quando eu alcançasse 100 pontos? O melhor palpite que eu poderia ter foi que ao atingir 100 pontos com os cristais de nível básico, eu seria capaz de começar a absorver os cristais do nível intermediário, mas não havia como testar minha teoria. Ou será que havia? Ao pensar de novo nisso, lembrei que havia outra coisa que eu tinha que também poderia absorver cristais. O filhote de lobo negro que capturei há um tempo. Em todo esse tempo, quase me esqueci disso. Concentrei minha mente e uma imagem do filhote de lobo começou a aparecer. Em 10 anos, não parecia ter aumentado de tamanho. Talvez crescesse novamente quando eu começasse a alimentá-lo com mais cristais. Comecei a sorrir pensando quanto eu era um gênio. Isso foi ótimo, eu continuaria caçando na floresta nos próximos dias. Quaisquer cristais que eu obtivesse agora, eu alimentaria o lobo. Uma vez que atingisse 100 pontos, eu seria capaz de concluir meu experimento. Já que vou usar mais o filhote de lobo, talvez deva dar um nome a ele. Você gostaria de nomear o filhote de lobo negro? Como de costume, assim que comecei a pensar sobre isso, o sistema respondeu como uma mensagem. O pelo preto de lobo me lembrou de um dragão de quem eu costumava ser um bom amigo. Ele também tinha escamas pretas da mesma cor do lobo. Acho que ele ficaria feliz com esse nome.